Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar mais uma edição do podcast Motorsport.com Brasil, edição número 8, um carro número 8, um piloto número 8 emblemático, me vem à cabeça Romain Grosjean, vai, pode ser Romain, não, Michael Andretti, melhor ainda. Não, o Senna foi número 8. O Senna foi número 8 em 1993, então tá ótimo. Muito melhor do que Michael Andretti. Dale Earnhardt Jr., me lembra aqui, nosso Eric Gabriel, que está ao meu lado nessa edição, junto com Carlos Costa. A gente começa essa edição um tom, né, meio de luto. Infelizmente, no fim de semana tivemos a morte de Antoine Hubert, um dos franceses que era tido como um dos prováveis futuros talentos do automobilismo mundial. Piloto de F2, morreu ali num acidente trágico, um acidente forte. Fica aqui nossos sentimentos, a gente que é fã de automobilismo, né? E sempre que tem alguma morte sendo ali na pista, é uma coisa que mexe com todos nós, né? A gente fica abalado, principalmente a gente que cobre no dia a dia, que tem que noticiar a morte de uma pessoa. Mas é isso, a vida que segue. A gente viu, foi uma corrida bem emotiva no Grande Prêmio da Bélgica no fim de semana. A Fórmula 2 suspendeu suas atividades. Eric e Carlos, né? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, e queria saber de vocês ali, né? Mais uma promessa que se vai nas pistas, né? E também, infelizmente, mais uma promessa francesa, né? Que a gente perdeu o Jules Bianchi também há pouco tempo por causa de um problema, de um acidente na pista, né? Olá, Faldon, olá, Eric, olá para você que nos escuta. Pois é, uma notícia triste aí no sábado, uma batida bastante forte ali em T, na saída da Rouge, na entrada da Radion ali no subidão de Spa-Francorchamps, batida entre o Hubert e o Correa, piloto da Sauber Junior Team. Então, bastante complicado, mas é isso que você falou, Faldon, são as vicissitudes da profissão. Tivemos que noticiar aí essa morte. Bastante triste, tendo em vista a trajetória de ascensão do Antoine Hubert. Ele foi campeão da GP3 em 2018, vinha fazendo uma boa temporada na F2, sua primeira temporada na Fórmula 2. Era piloto do programa da Renault, então era um talento aí que uma montadora forte no mundo do automobilismo via para o futuro. E uma tragédia, né? Um cara que ganhou 2 corridas da temporada, ganhou na França, em Paul Ricard, no país dele, e em Mônaco. E, bom, a batida bastante violenta, houve ali um impasse relativamente à condição dos pilotos nos primeiros minutos subsequentes ao acidente. Foi bastante tenso, imagino que para quem estava em Spa deva ter sido bem complicado. Acho que a Fórmula 2 fez certo em cancelar as atividades. Também destacar que a BWT Arden, que é a equipe do Hubert, vai correr em Monza com apenas um carro, o carro da Tatiana Calderon, que é a companheira de equipe dele. E também um sinal de respeito, luto e homenagem ao francês, de apenas 22 anos. Também era um protegido de Alain Prost no programa da Renault. Então, uma notícia bastante triste. Tenho certeza que o Eric também deve ter ficado abalado com a notícia, embora não estivesse em plantão. Exatamente. Primeiramente, uma saudação a todos que nos ouvem. Faldon, nosso querido Carlos Beck. Basicamente, assim, eu assino embaixo que vocês acabaram de falar. E eu acho que por mais que muita gente se pergunta, né, o porquê disso tudo, né, assim, eu acho que o automobilismo hoje pode desenvolver mais esse assunto talvez no futuro. É um esporte hoje muito mais seguro do que foi já há muito tempo, que praticamente, assim, junto às estatísticas de cada corrida, você também contabilizava o número de mortes, assim. E ao mesmo tempo, assim, com a evolução da segurança, você também tem que manter em mente que nunca vai ser um esporte 100% seguro. Não há como você, por mais que você coloque os pilotos numa cápsula ali que seja, sei lá, inquebrável, feita pela caixa preta de um avião, por exemplo. Muita gente tem esse questionamento quando cai um avião. É impossível você, né, fazer algo que os pilotos não corram risco de vida. Então, foi o primeiro acidente fatal da Fórmula 2, desde a época também, até como o GP2, né? Então, é uma fatalidade ali, o piloto que já tinha tido seu carro já bem avariado pelo próprio acidente ali, viu outro chegar ali, como todo mundo fala, quando ele vai de frente com ele de lado, e aí acabou não resistindo. A gente até, como você falou, Carlos, no início a gente até achava que as primeiras notícias que vinham pareciam que eles não estariam bem, os pilotos envolvidos, mas que estariam vivos. Mas infelizmente, pouco tempo depois, minutos depois, veio a confirmação da morte do Hubert.
Eu concordo muito com isso que você citou, né, Eric? Porque nunca vai ser um esporte 100% seguro e, infelizmente, acho que não foi uma questão ali tanto de segurança, principalmente do carro. Foi uma infelicidade mesmo, foi um azar. Infelizmente, foi muito azar ele ter voltado para a pista ali de lado e o outro carro que não estava vendo, porque o Rouge é uma subida, né? Você não vê. Aí quando você sobe no topo dela, que você vê o que tem na sua frente, mas aí você já está com o pé embaixo a 300 por hora. E também ali a questão dos muros, né? Aquele trecho do circuito de Spa-Francorchamps é uma floresta, então meio que não tem muito que para ir para um lado ou para o outro. Então, para amenizar a força do impacto no muro, cria-se a barreira de pneus, mas a barreira de pneus tem o efeito catapulta, digamos assim, né? Porque você bate nela... Uma mola. Uma mola, exato. Você bate nela muito forte e você volta para o meio da pista, né? Que na realidade é o grande problema daquele trecho. Exato. E infelizmente acabou sendo assim. Passando agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tech Picks, né? Vamos falar de corrida mesmo, de pista. Grande Prêmio da Bélgica não foi dos mais emocionantes. O clima também estava meio pesado, né? Por causa da morte do Bernie, não tinha como ser pouco diferente. Vitória de Charles Leclerc. Charles Leclerc conseguiu sua primeira vitória, infelizmente sob uma circunstância da qual ele, né, acho que não conseguiu saborear a vitória do jeito que precisava. E o Leclerc ali que vive dramas pessoais muito sérios, né? Porque ele era um amigo muito próximo do Bianchi, que perdeu a vida e hoje, digamos, ele mesmo diz, né, que ocupa um lugar que ele acha que deveria ter sido do Bianchi, né? Ele é afilhado do Bianchi. É afilhado do Bianchi, né? Ele perdeu o pai também há pouco tempo e foi correr, se não me engano, não lembro se era de GP3 ainda ou se já era de F2 em Baku. E correu também logo após a morte do pai e agora perde mais um amigo próximo, mas é ali, né? Finalmente veio essa primeira vitória do Charles Leclerc. Uma corrida que ele sofreu ali um pouquinho de ataque do Hamilton no final, mas é uma vitória que eu diria até que soberana, né? Mas é aquele negócio, né? Já estava escrito, né? Uma hora é a vir, né, Eric? Acho que era esse o grande lema, né? Exatamente. E ainda mais se você reparar o desempenho da Ferrari como um todo durante todo o fim de semana, liderando treinamentos, conseguindo pole position, apesar de que não só a Ferrari fez a lição de casa, mas as outras equipes também deram seguimento, apesar da insatisfação das entrevistas também do próprio Lewis Hamilton antes do acidente do Roberto, quando ele falava mais do desempenho do carro. Mas é aquela coisa, se tivéssemos mais uma ou duas voltas ali, o que poderia acontecer? Poderíamos ter novamente Hamilton na frente, mais uma frustração da Ferrari, mas independentemente disso, eu acho que a Ferrari efetivamente deu um passo à frente, e muito por conta do clima que estava antes das férias de verão, com a Red Bull ali tomando o lugar que normalmente nos últimos anos era da Ferrari, como a segunda equipe do campeonato. Então deu uma boa resposta ali aos críticos, né? E aí agora vai correr em casa no próximo fim de semana, e aí quem sabe eles podem efetivamente agora surfar um pouco numa grande fase, numa boa fase, com uma outra vitória em casa. Falando primeiramente sobre o Leclerc, estava escrito, como o Faldon bem falou, que a vitória de fato viria, e não teria como ser diferente, né? O Leclerc tem uma trajetória de sucesso absoluto, campeão da GP3, campeão da Fórmula 2. Primeira temporada, se eu não me engano, 9 corridas no top 10, pontuando de maneira consistente com a Alfa Romeo Sauber. Agora, como piloto da Ferrari, já são 6 pódios, 3 poles e uma vitória. Finalmente veio a vitória no GP da Bélgica. Ele que tem uma trajetória até relativamente parecida com a do Bianchi e a do Hubert, no sentido de ser um piloto cacifado por programas de academia de pilotos de montadoras. O Bianchi, vale lembrar, foi o primeiro membro da academia de pilotos da Ferrari. O Hubert era membro da academia de pilotos da Renault, inclusive companheiro do brasileiro Caio Collet na academia de pilotos da Renault. Bom, de fato se confirmou aí essa tendência em relação às vitórias do Leclerc. Vamos ver se ele mantém. Tem uma oportunidade muito boa em Monza, que é o próximo GP deste fim de semana, GP da Itália. A Ferrari, em tese, leva a melhor, apesar das dúvidas dos meus caros colegas que aqui estão, que diziam que a Ferrari iria sofrer na Bélgica. A Ferrari, de fato, foi dominante, em especial nos treinos, e a velocidade reta foi um fator bastante determinante nesse sentido. Acho que em Monza vai ser a mesma coisa. Não digo que vai vencer novamente, mas pelo menos na comparação com a Red Bull sai na frente. E, bom, você falou, Eric, deu um passo à frente, isso é inegável. A primeira vitória, apesar de ali na Áustria e no Bahrein ter chegado perto,
e no Canadá também, que de fato houve a vitória, mas ela foi retirada, a Ferrari dá um passo para terminar a temporada bem. Acho que isso é muito importante no planejamento pro ano que vem, né? Em especial tendo em vista esses dilemas de planejamento de carro que o Mattia Binotto, chefe de equipe, expôs ao longo de toda a temporada. E quem conhece bem, né, o Charles Leclerc, que é meio que vizinho ali dele, bom, num país de 2 km quadrados, acho que dá pra ser vizinho de todo mundo, né? É o Augusto Farfus, né? Augusto Farfus, um dos pilotos mais bem-sucedidos de turismo do Brasil, piloto da BMW. Nosso colunista, 4 vitórias no DTM na carreira, já já ganhou as 24 horas de Daytona, já pilotou em Le Mans também. Augusto Farfus vai participar aqui do nosso podcast e falar como é que é, né, o convívio aí com o vizinho Charles Leclerc. Ele é tratado como uma superestrela aí no Principado, Augusto, ou não? O Leclerc, cara, é um cidadão aqui normal aqui de Mônaco, tá? Porque como ele cresceu aqui, então ele é um rosto, entre parênteses, normal, conhecido e que você vê no dia a dia. Cruzo com ele, agora com menos frequência, logicamente, por causa que a minha agenda tá cheia dele também, mas durante o inverno, volta e meia, você acaba cruzando com ele, e ele tem uma vida de um cidadão monegasco normal, como qualquer outro, ainda mais porque Mônaco, a presença dos, vamos dizer assim, de VIPs, enfim, de personalidades é mais normal, então não tem todo aquele assédio, e também porque Mônaco é proibido a questão do paparazzi. Então é normal você ir no supermercado e encontrar ele, ou enfim, cruzando. Eu, a última vez que encontrei ele foi, tirando esses eventos de jogos de futebol que são mais eventos, eu encontrei ele num domingo de tarde fazendo compra no supermercado, daí a gente se cruzou, parou para falar, enfim, ele tinha acabado de voltar do treino de Barcelona, eu falei, o alemão vai suar a camisa com você, né? Aí ele deu risada, falou, eu gostei muito do carro, tá dando tudo muito certo, mas sabe como que é? Falei, velho, ter um jovem na equipe que nem você é pedra no sapato pro Sebastian. E daí ele deu risada, enfim, daí desejei super boa sorte e tal, e ficou nisso, mas você vê que ele é um cara super normal, que cresceu e chegou lá e continua sendo uma pessoa normal. E acho que isso pode ser o grande diferencial dele em relação a esses supernomes que estão na Fórmula hoje em dia, que acabam se tornando quase que intocáveis. Então eu torço muito pelo sucesso dele, porque ele continua sendo um cara com os pés no chão e um cara muito normal. Beleza, boa participação aí do Augusto, que também aguardamos ele aqui no nosso podcast, quando estiver passar pelo Brasil aqui. Quando tiver a infelicidade de vir a São Paulo. Quando sair de Mônaco para vir aqui pro Brasil, né? Mas tudo bem. E ainda falando sobre Ferrari, né? Eu não sei se vocês têm reparado, né, isso, mas assim, a gente citou ali, a Ferrari foi bem o fim de semana inteiro, etc, mas quem ficou para trás foi o Vettel, assim, né? A classificação ele tomou 0,6 segundo ali do Leclerc, foi uma coisa, assim, estrondosa, pensando ainda mais no talento. É engraçado, né? A fase do Vettel, às vezes, acho que é tão ruim, digamos assim, que até a gente às vezes se esquece do quão bom ele é, né? Pô, o cara é um tetracampeão consecutivo, né? E quem acompanhou o Vettel desde o berço, digamos assim, né? Foi o nosso Felipe Mota, fazendo a ponte aérea aqui São Paulo-Rio. Um assunto que não pode passar batido é esse do Sebastian Vettel. Eu não vejo antigamente, né, os mugshots dele na Fórmula 1 ali, a fotinha dele era um sorrisão, assim, mostrando os dentes e tudo lá. Agora você raramente vê ele sorrindo no domingo, obviamente não dava, mas antes, nos outros dias, você raramente vê ele sorrindo. Tá com 32 anos e viu o companheiro dele de equipe dominar de forma soberana. E o Vettel teve uma corrida sofrível, parou antes no box que todo mundo, sofreu com as Mercedes, parou de novo ali porque não ia conseguir levar os pneus até o final, enfim, um rendimento sofrível. E Felipe, alguma coisa nesse Vettel aí que nós estamos vendo agora te chamou a atenção? Você que acompanhou ele desde a primeira corrida dele em Indianápolis em 2007, depois a primeira vitória em 2008 em Monza, e os 4 títulos dele, você estava ali nos paddocks mundo afora, né? Fala pessoal, Faldon, Carlos, Eric, todo mundo ligado aí no podcast do motorsport.com. Antes de falar do Vettel, queria só dizer que fiquei muito abalado. Eu acho que quem vive automobilismo intensamente, seja piloto, mecânico, engenheiro, torcedor fanático, a gente faz parte de um gueto grande, é verdade, um público grande, mas que não deixa de ser pessoas que comungam da mesma paixão por velocidade e que entendem que o perigo faz parte desse esporte, mas que ninguém quer que aconteça, nada de pior, e que quando acontece é como se machucasse a alma, né? É uma pena que aconteceu.
nesse fim de semana. Falando sobre o Vettel, de fato, tive a oportunidade de acompanhar a chegada dele. Primeiro a substituição ao Robert Kubica na BMW Sauber, depois efetivado como piloto da Toro Rosso, a vitória fantástica que ele fez em Monza. Aliás, aquela temporada dele de Toro Rosso é impressionante. Ele foi o piloto entre todos. Recentemente até o Vital Neto fez uma avaliação, né, das trocas da Red Bull e colocou isso, né, que ele naquele ano ganhou inclusive dos pilotos da Red Bull. Um absurdo, ele é um hiper piloto, tetracampeão do mundo, mas que ele tem 2 anos muito complicados, eu acho. Aquele primeiro ano dele com o Ricardo, né, que quando ele perdeu e todo mundo ficou um pouco surpreso, né, veio meio do nada aquela derrota. E o momento atual, né, o que aconteceu no fim de semana foi um massacre. 7 décimos mais do que isso no quali para o Leclerc. Durante a corrida ele ultrapassado pelo Hamilton, ultrapassado pelo Bottas, sabe? Um papel muito de coadjuvante e dá pra ver um Vettel meio sem alma, né? Como se ele tivesse perdido o tesão. A gente já falou sobre isso, já fizemos matéria sobre isso com os jornalistas da Alemanha, do motorsport.com, que ressaltam inclusive que ele poderia não estar muito bem adaptado a esse regulamento. A expectativa dele é que em 2021 o carro tenha ali um fluxo de ar como era na época dos difusores, que isso deixa a traseira do carro mais casada com o jeito dele pilotar, mas a imagem dele descendo o carro e saindo, ok, houve esse fim de semana terrível pela morte do Hubert, mas não dá pra ver um cara com coração e alma ali não, e nesse esporte quando você perde isso, e dá a impressão também de um cara 4 vezes campeão do mundo, não que ele não se importe, mas também nesse momento não tem mais aquele punch que precisa comprar uma série de privações, talvez essa fase da vida ele não esteja muito disposto a isso. Nesse momento, não significa que ele esteja menos interessado, mas foi muito complicado. A imagem dele descendo o carro, saindo ali, abatido, tomou uma coça do Leclerc que não sabe de onde veio, e pior que isso, se tomasse do Leclerc fosse segundo, mas ele foi 4º. Ele fez o que quando o Bottas fazia na Mercedes a gente criticava. Então vamos ver na Itália. Eu estou muito interessado em ver o que vai ser a reação dos tifosi em relação a Leclerc e Vettel. Vamos esperar. Bom, e ainda falando sobre Fórmula 1, essa próxima, né, a gente está gravando esse podcast logo após o Grande Prêmio da Bélgica e já emendamos ali com o Grande Prêmio da Itália, né? É uma pista, a pista mais rápida do ano, pé em baixa basicamente em tempo inteiro, e a gente viu que a Ferrari conseguiu sucesso nessas pistas até agora, mas, porém, todavia, contudo, a gente viu sempre a Ferrari sofrendo com o rendimento de corrida, né? Mesmo, por exemplo, no Canadá, o Vettel fez a pole, mas daí na corrida ele foi perseguido o tempo inteiro pelo Hamilton. Na Áustria, o Leclerc sofreu um pouco o rendimento dele de corrida, estava liderando soberanamente, mas aí viu o Max Verstappen e atropelou ele. Mad Max. E aí agora a mesma coisa na Bélgica, né? Parecia que ia ser pela diferença, né? Você vê, o Leclerc botou 0,7 no Hamilton no treino classificatório. Só que daí na corrida, se tivesse, que nem o Eric citou aí, vocês citaram, mais 2 voltas ali, não duvido nada que o Hamilton fosse passar, e com o pneu até uma volta, digamos assim, mais velho, né? Então, assim, a pista de Monza claramente favorece, os tifosi, a italianada vai estar toda lá, e o Schwinn aqui vai, por causa do GP da Itália, vai botar aqui uma tarantela aqui pra gente ouvir aqui agora. Que beleza, hein? Ó, tô me sentindo na Itália aqui com essa música aqui agora. Que beleza. Vocês acham que realmente vai ser outro domínio da Ferrari? Tem tudo pra ser. E vocês acham que, se a Ferrari vir, seja com o Vettel, o Leclerc tá mais distante do campeonato, mas se a Ferrari ganhar essa corrida, dá pra gente acreditar que vamos ter ali um gostinho de disputa no campeonato até o fim ou não? Não, pode até ganhar, a característica da pista até favorece, mas gostinho de disputa talvez só interna da própria Ferrari, principalmente se vier uma vitória do Leclerc novamente. É isso, basicamente. Mas o que é interessante também, ainda falando um pouquinho, ainda, eu sei que a gente vai abrir falando aqui do GP da Itália, do próximo fim de semana, só deixando claro também, assim, o domínio, o que eu acho que a grande diferença do domínio da Ferrari nesse fim de semana pro costumeiro que é o das Mercedes, que normalmente quando a Mercedes domina, é uma coisa que é o modo não sei brincar, né? Assim, os dois disparam na frente, coisa que não aconteceu esse último GP, e não deve acontecer também, apesar das características da pista favorecer aí esse tipo de carro que a Ferrari tem hoje, de sempre conseguir uma velocidade de reta maior. Em volta de classificação a Ferrari leva melhor nesse tipo de circuito por causa das características aerodinâmicas. Mas ao longo da corrida vai ter a chicane, vai ter alguma curva um pouco mais de baixo que vai desgastar, principalmente no caso da Ferrari, o gerenciamento de pneus.
Como contraponto aí em relação à Mercedes, pode haver a questão do calor. A Mercedes o seu carro geralmente, aliás, sofre com calor. Vamos ver como é que vai estar isso na Itália. Mas em termos de característica de aerodinâmica, em tese a Ferrari leva melhor. Só fazendo aí um breve apanhado dessa questão da fase do Vettel, é interessante que essa derrota dele para o Leclerc vem depois de algumas corridas em que o Vettel tinha voltado a superar o Leclerc, né? Que o Leclerc começou muito bem, foi muito bem no Bahrein, o Vettel meio que ressurgiu do nada no Canadá. Depois os dois deram uma baixada de bola ali naquela fase boa do Verstappen. Só que, poxa, o Vettel teve segundo lugar no GP da Alemanha depois de largar em 20º. Foi uma grande corrida. Vinha bem, só que agora volta. Aí o Leclerc com toda a carga. Vale citar aí em relação a essa diferença no treino classificatório o que o próprio Leclerc explicou. A Ferrari e a maioria dos pilotos eles tinham tramado ali no Q3 uma estratégia de pegar vácuo para fazer a volta mais rápido. O que o Leclerc falou para a equipe? Ignorem isso, me soltem na pista que eu quero fazer a volta sozinho. Qual que foi a lógica dele? Focar justamente na questão do aquecimento de pneu. Ele estava com o pneu melhor, conseguiu uma volta melhor. O próprio Vettel comentou isso, então, claro, não tira o mérito do Leclerc, mas é uma explicação. Só que aí a gente tem o que aconteceu na corrida, que foi um rendimento amplamente superior do Leclerc. E lembrando que em Monza, né, todo mundo, ano passado também chegou, né, em Monza, porque a pista da Ferrari, velocidade reta, a Ferrari é melhor que a Mercedes, etc. E o Vettel fez uma Vettelada, digamos assim, que tem sido bem costumeira nos últimos anos dele. Na primeira volta quis passar o Hamilton num lugar onde não dava para passar ali, praticamente, e acabou rodando e o Hamilton ganhou a corrida. Passando o Raikkonen ali no final, mas enfim, tipo, era uma prova que todo mundo falava, não, vai dar Ferrari, vai dar Ferrari, vai dar Ferrari, foi lá o Hamilton e pimba. Passando agora para o automobilismo norte-americano, a segunda categoria mais importante dos Estados Unidos, a IndyCar. Tivemos uma corrida bacana em Portland e agora falta apenas a última etapa em Laguna Seca. Tem pontuação dobrada ou não? Vocês lembram? Tem pontuação dobrada. E ainda Joseph Newgarden, Alexander Rossi, Simão Pagenaud, o Dixon ficou um pouco para trás ali, mas vamos ter uma última prova, acho que bem emocionante. Destaque para o 8º lugar do Matheus Leite na prova em Portland. Mas uma grande notícia da Indy no fim de semana foi a divulgação do calendário para 2020. A única mudança, sai o trioval de Pocono. Falei certo, Eric? Não, é Pocono. Pocono. Saiu o trioval de Pocono, que já estava meio na cara que ia sair, porque, se não me engano, ele voltou para a Indy, teve 3 etapas. Numa, o Robert Wickens, que estava fazendo um ano espetacular, até hoje não conseguiu voltar a andar 100%, porque sofreu um acidente lá. Esse ano também tivemos um acidente seríssimo ali, envolvendo Sato, Rossi. Até o Felipe Massa foi um dos que, né, mostrou a sua preocupação novamente com a segurança desse oval. E ele saiu para o ano que vem e vai entrar o oval de Richmond, que é um oval bem curtinho. O Eric conhece bastante ele, né, Eric? O que você pode dizer de Richmond? Eu, particularmente, achei que já era meio esperado que Pocono ia sair, ou Pocono, ou Poconó, mas enfim. O Samba Poconé. O Samba Poconé, álbum do Skank. E a Indy cada vez menos com menos ovais, pelo menos manteve o mesmo número, só que, né, cada vez ovais mais curtos, digamos assim, mais seguros também. O que você pode dizer do oval de Richmond, Eric? É isso aí. Antes também, até colocando como histórico do oval de Pocono, a morte do Justin Wilson em 2015 por um objeto voador que atingiu a cabeça dele. E então, Richmond é um oval de 3/4 de milha, né, Faldão? Então, ele, apesar dele ser curto, por conta da elevação dele nas curvas, você consegue desenvolver uma boa velocidade. Mas não é uma velocidade que se compare com o que se atinge em Indianápolis ou se atinge até no próprio trioval da Pensilvânia. Nós estamos falando aqui. E aí a tendência é que praticamente só Indianápolis vai ser uma corrida em que os pilotos realmente vão poder ali pisar fundo. O oval mais rápido, que a gente pode falar assim, depois de Indianápolis vai acabar ficando o Texas, com 1,5 milha, que também a NASCAR corre lá. É um oval que mudou ali um pouco as suas características. Você tem elevações diferentes das curvas 1 e 2 para as 3 e 4, mas talvez o oval que mais se assemelhar, ou vai chegar mais perto da realidade de Indianápolis. Eu, na minha, aí já
pegando uma opinião, eu acho um completo erro a Indy ter largado um pouco eu acho que você precisa, eu acho que para a Indy voltar a ter dias de glória como teve nos anos 90, anos 80, o ideal era pegar mais ovais, tá no sangue do norte-americano. Você fala que a gente estava brincando aqui, a primeira ou a segunda categoria dos Estados Unidos, mas assim, os índices de audiência da Indy, eles se assemelham, na verdade, à terceira divisão da NASCAR. Ainda muito por conta de uma série de razões, uma série de motivos que depois a gente pode até desenvolver aqui. Mas eu acho que, a princípio, você teria que colocar mais ovais para justamente pegar o público norte-americano e aí depois você ter pelo menos mais do que um tipo de oval ali. Você precisa ter um super speedway além de Indianápolis. Essa pelo menos é a minha opinião. Se Pocono é um oval inseguro que se trabalha em cima dessas inseguranças, pode-se até também, quem sabe, descartá-lo do calendário, mas que coloque também um outro com uma semelhança para você manter ali uma homogeneidade dentro do calendário da categoria. Até acho que tem que se investir em ovais, mas de fato a gente não pode ignorar o histórico recente pouco no tendo em vista a segurança e os acidentes, tanto do Vikings quanto do Sato, do Hunter Ray e do Andretti nesse ano, que felizmente acabou não sendo muito... não tendo consequências tão graves, por assim dizer, mas uma coisa é fato, a Indy precisa investir em ovais, como o Eric me falou. De todo modo, a categoria vem bem, o próprio GP de Portland teve uma audiência relativamente boa, e nesse ano é interessante a gente ver a disputa aí entre 4 pilotos, fazendo agora um apanhado geral do campeonato. Interessante ver, por exemplo, o azar que o Dixon teve na última etapa de Portland, vinha liderando, tinha tudo para vencer, acabou tendo um problema com a Chip Ganassi e teve que abandonar a prova. O Neil Gardner e o Pagenaud, na verdade, os dois conseguiram escapar do monte de presepada que teve no começo da corrida. O Graham Rahal provocou um acidente com 4 carros logo no começo, também conseguiram ganhar bastante posição. O Neil Gardner largou em 13º, terminou em 5º. O Simon Pagenaud largou em 18º, terminou em 7º, então foi bastante bem também. E o Alexander Rossi, que largou um pouco mais à frente ali, se eu não me engano, na 7ª posição, conseguiu um pódio e se manteve ainda numa briga realista com o Neil Gardner, mas a diferença de pontos ainda é muito grande. O Neil Gardner tem 593, o Rossi tem 552, o Pagenaud 551 também está ali na briga, e o Dixon ficou bastante para trás com 508. Agora, a rodada dupla de Laguna Seca pode ser um diferencial, mas, enfim, o que tudo indica é um novo título do Neil Gardner na IndyCar. Exatamente. E lembrando que eu falei aqui da questão da audiência da Indy, obviamente tirando as 500 milhas de Indianápolis. Sim, que é um evento à parte. É um evento à parte. Assim como as 24 horas de Le Mans são no EC, um evento exatamente. à parte. Então eu acho, assim, só pra gente deixar bem claro para quem estiver nos ouvindo, falar assim, como assim a Indy tem a terceira... Tem audiência semelhante à terceira divisão da NASCAR? Não, obviamente se você pegar as outras categorias, as outras corridas, exceto as 500 milhas de Indianápolis, que efetivamente naquele dia santo ali do automobilismo mundial, que tem o GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis, e depois da noite tem as 600 milhas da Coca-Cola, as 500 milhas de Indianápolis têm uma maior audiência nos Estados Unidos do que a própria 600 milhas de Coca-Cola hoje. Então, aqui a gente informa, aqui, clubismos à parte, a gente informa direitinho o nosso ouvinte. Clubismos à parte, eu gostaria de reiterar também que a audiência não é tudo, até por isso o funk não é o melhor gênero musical do Brasil na atualidade. Eu adoro as inserções do Carlos sobre esse tipo de discussão, e ainda em cima desse negócio da Indy, né, que vocês falaram muito, por causa dos ovais, já vi muitos pilotos publicamente, né, falarem que teriam receio de correr na Indy por causa de ovais. Massa é um deles. O Rubinho até brinca com uma história ali que ele teve, tipo, recentemente falando pra família dele, se eu tivesse lá, né, e aí naquele ano, logo depois que ele falou isso, o Dixon teve aquele acidente absurdo que felizmente saiu bem. Mas enfim, passando ainda, ficando ali nos Estados Unidos, bandeira branca. Eric, está chegando perto dos playoffs da NASCAR, né? Exatamente. Os fãs da NASCAR tiveram que aguentar firme aqui na madrugada de domingo para segunda-feira, aqui por conta da chuva na Carolina do Sul, no circuito de Darlington. Não é por conta do furacão Dorian, que está vindo muito forte aí para a América. Tiveram que aguentar ali por conta de 4 horas de atraso por conta do mau tempo.
E aqui no Brasil a corrida terminou por volta das 3 da madrugada, aqui horário de Brasília, mas foi uma corrida muito bacana, com os carros retrô ali, por conta da tradição que vem se tornando essa prática em Darlington. Vitória do meu xará, meu quase xará, vai, escrito um pouco diferente, de Eric Jones, e ali segurando o Kyle Busch no final, nas últimas voltas ali, e acabou conseguindo a vitória. E já estava meio que garantido para os playoffs, por conta da pontuação, mas ali depois ele conseguiu garantir ali os 4 carros da equipe dele, da Joe Gibbs Racing, conseguindo pelo menos uma vitória nessa fase de classificação. E como você disse, Faldon, essa foi a penúltima corrida antes do início dos playoffs da NASCAR. Agora, a gente estava falando de Indianápolis, a NASCAR no próximo fim de semana corre em Indianápolis, justamente para garantir os 16 que passam a próxima fase. E aí a grande dúvida, né, se quem que vai para os playoffs, se Jimmie Johnson, heptacampeão da categoria, vai conseguir. Ontem a gente está gravando na segunda-feira, mas neste domingo, nessa madrugada, ele conseguiu até ir bem nos primeiros 2 segmentos, mas depois ele meio que foi coletado ali em um acidente que também envolveu o Kurt Busch e acabou não conseguindo um bom resultado. E o Jimmie Johnson acabou terminando apenas na 16ª colocação. Ele entrou para essa corrida em Darlington 26 pontos atrás do último colocado, o último que estaria garantido para os playoffs. E aí, por conta dele conseguir ir bem nos primeiros segmentos, ele vai para Indianápolis apenas, entre aspas, 18 pontos atrás de Daniel Suárez, o mexicano, que é ali o último virtual classificado. Então aí no próximo fim de semana, Indianápolis na NASCAR, e depois ali começam os playoffs com aquelas 10 corridas decisivas, em que a cada 3 provas, 4 pilotos vão caindo fora da disputa pelo título. É isso aí, Eric. Estados Unidos em pleno vapor aí, e na Europa também tivemos destaque dos brasileiros nas categorias de acesso à Fórmula 1. Vou destacar principalmente a dobradinha de Enzo Fittipaldi e Igor Fraga na Fórmula 3 regional europeia, e também tivemos pódio de Gianluca Petekoff na Fórmula 4 italiana em Imola. Além disso, voltando para os Estados Unidos e indo para os GTs, carros de turismo, o Daniel Serra venceu no Blancpain GT World Championship, o World Challenge, como diz o nome da série. Então os brasileiros se destacando mundo afora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Bastante destaque aí por parte dos nossos representantes. E é isso, bandeira quadriculada no nosso podcast motorsport.com Brasil. Deixa aqui o recado, obviamente, para você acessar motorsport.com.br e nos seguir nas redes sociais, no Twitter, motorsport_BR, no Instagram, motorsport.com.brasil, no Facebook, motorsport.com Brasil, e também nosso canal no YouTube. Eric e Carlos, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Ficaremos aí antenados no mundo da velocidade e voltaremos na próxima semana, quem sabe com notícias mais felizes do mundo do automobilismo. É isso, até a próxima e um grande abraço.